Já pensou em unir seu gosto por música, instrumentos e desenvolvimento de software? Será que é possível? Resposta curta e rápida: sim, é possível. E temos uma comunidade ativa, muitos tutoriais, cursos e até livros sobre o assunto. Fica aqui nesse vídeo que eu vou falar um pouco sobre esse assunto e te dar aí o caminho das pedras para começar nesse mundo. Bom, só para entender o contexto de negócio aí que se envolve esse setor de desenvolvimento de software para áudio, a gente sabe que há muitos anos a música, tanto na parte de gravação quanto até de composição, ela está bem ligada aí antigamente as bandas ou artistas ou cantores gravavam em estúdios que tinham ferramentas, o que a gente chama de analógicas, para gravação, para mixagem de sons, para fazer a mixagem final e até o tratamento final da música para ser lançado aí na época dos CDs. E há muitos anos já, tudo isso foi substituído por software, seja um software de gravação, quanto os plugins que a gente utiliza para tratamento, para criar instrumentos virtuais. Fica aqui essa primeira palavra que é bom vocês gravarem para começar a entender. Sim, a música e produção musical eletrônica, por exemplo, ela não vive de samples, muito pelo contrário, ela vive de criar os próprios sons utilizando o conceito de síntese sonora, ok? Então você consegue criar um som do zero. E criar um som do zero aqui, de guitarra até um timbre de trombone, sei lá, alguma coisa nesse sentido, ok? E o desenvolvimento de software nessa área vai focado a desenvolver tanto instrumentos quanto plugins de tratamento, etc. E só para contextualizar aqui, tem um cara aí que não é só um plugin, mas ele pode também ser um plugin de tratamento de áudio, que muita gente conhece, assim, fala e nem se tem ideia do que foi desenvolvido já como software, que é muito conhecido aí, principalmente pelos artistas atuais, aí, seja de trap, rap ou qualquer tipo de som aí, é o Autotune, ok? Então esse cara é um software que faz o tratamento aí de vocais e dá um tipo de modificação, às vezes meio robótica, às vezes não. Beleza? Então esse é o contexto de cenário de negócio em que a gente está falando de um setor de desenvolvimento de software para áudio. Bom, antes da gente ir direto ao ponto aí, é bom que a gente entenda alguns conceitos. Vou falar aqui de algumas siglas que vão se repetir aqui durante o vídeo. Eu vou falar sobre DSP, que é o famoso Digital Signal Processing, ou processamento de sinal digital, que é a base para desenvolvimento de software de áudio. Ou seja, você precisa entender não só o desenvolvimento de software, você precisa entender um pouco sobre esse tipo de processamento de sinal eletrônico. Vou falar um pouco aqui sobre software DAWs, né, que são a Digital Audio Workstations, que são software que são utilizados para gravação, composição e edição de músicas. Vou falar aqui sobre os plugins VSTs e os Audio Units, que são os plugins que a gente consegue utilizar dentro dos DAWs que eu comentei agora há pouco. E claro, primeiro aqui eu vou falar sobre o contexto onde o Audio Software Engineer atua. Beleza? E aí vamos falar aí sobre a primeira sigla, a Digital Audio Workstation, DAW. Ele é um sistema de software essencial para gravação, edição, mixagem e produção de áudio digital. Ele funciona como um estúdio de gravação virtual, né? Ele oferece uma gama ampla aí de recursos que substitui totalmente aqueles equipamentos físicos caros e normalmente grandes que ocupavam muito espaço em estúdio. E aí o que permite hoje que você possa criar música de qualidade apenas com um computador e até recentemente aí utilizando celulares e tablets. Esses softwares normalmente são utilizados aí por produtores musicais, engenheiros de som, compositores, músicos, DJs, produtores de música eletrônica, para esse fim de criar, editar e produzir áudio. Mas e aí, quais são aí os principais softwares de DAW que a gente tem no mercado aí? São vários, mas eu vou aqui tentar me ater aos 6 principais, tá, que são mais utilizados aí.
O primeiro aí que eu vou falar sobre é o Ableton Live. Cara, ele é conhecido porque ele tem eu acho que é a interface mais intuitiva desse mercado aí. E ele é um pouco mais voltado para apresentações ao vivo, mas também para produção musical. Ele é desses caras aqui, ele é o único que tem essa feature de apresentação ao vivo, tá? Tanto para música eletrônica quanto até para você poder sintetizar bateria e instrumentos ao vivo utilizando o software. Além dele, a gente tem aí em seguida, vou falar em seguida sobre o Pro Tools. O Pro Tools ele é referência no mercado. Você sempre vai falar assim, estúdio de gravação de música, muito provavelmente o software que eles vão utilizar é o Pro Tools. Porque ele é o melhor? Pode ser que sim, pode ser que não, mas é mais pelo padrão que a indústria adotou, principalmente para gravação mesmo, tá? De banda, artistas, cantores e etc. Ele é sim, hoje, ainda, né, no mercado aí, o cara mais utilizado, principalmente para gravação. Outro cara muito interessante é o Logic Pro X, né? Só que ele é exclusivo para Mac, né? E ele é muito popular entre os produtores de música porque ele já tem uma baita biblioteca de sons, loops, muitos instrumentos e plugins já embutidos nele que são de altíssima qualidade. E o Logic Pro, também entre os produtores de música eletrônica, ele é muito conhecido por ter uma qualidade de exportação de áudio até meio superior a outros softwares aqui do mercado. Já o FL Studio, ou Fruit Loops, como a galera costuma chamar, ele é o favorito entre os produtores de música eletrônica que estão começando, né? Ele tem umas ferramentas muito poderosas de loop, sequenciamento, que traz uma certa facilidade para quem está iniciando. Outro cara que eu não podia deixar de citar aqui é o Cubase. O Cubase ele é de uma empresa chamada Steinberg, e ele é muito conhecido por ter capacidades muito avançadas de composição e arranjo, e também é muito utilizado no mercado, e ele criou um padrão que eu vou falar agora. E por final a gente tem também o Reaper, né, que é conhecido também por ser um ótimo software com funcionalidades parecidas com os outros que eu citei aqui, com a diferença de ser free e também open source. Continuando aí falando sobre a sopa de letrinhas que eu citei de siglas aqui no começo do vídeo, vamos falar agora sobre VST e AU. VST é uma sigla para Virtual Studio Technology e AU são os famosos Audio Units. Eles são um formato de plugins utilizado pelas DAWs que eu citei aqui para expandir as funcionalidades dessas DAWs. Os plugins VST e AU eles podem replicar instrumentos musicais, efeitos de áudio e outros dispositivos que a gente utiliza para processamento de áudio e de sinal. Falando sobre ambiente, o VST é um padrão que foi desenvolvido pela Steinberg, que é a empresa que desenvolveu o Cubase. E ele é compatível com a maioria das DAWs em qualquer sistema operacional. Já o AU, o Audio Unit, ele é específico para o Mac e iOS, e ele obviamente foi desenvolvido pela Apple, o que garante uma melhor integração aí com o software de áudio nos sistemas operacionais da Apple. E o DSP, né, que é a sigla para Digital Signal Processing, ele se refere ao processamento numérico de sinais de áudio, né? No contexto aqui de desenvolvimento de software de áudio, ele é fundamental para criar os efeitos e instrumentos virtuais. Então é essencial que você entenda o funcionamento dele, e aqui você vai precisar aí de um bom entendimento de matemática. E aí, para eu construir meu primeiro plugin ou software de áudio, o que eu preciso saber em relação à tecnologia? Além do DSP, que é entender sobre o processamento digital de áudio, você precisa entender uma linguagem de programação que é comum no desenvolvimento de software para áudio. A mais utilizada em mais de 90% dos casos é C++. Então já vou frisar aqui. Você precisa aprender C++ para produzir software de áudio. Putz, não posso utilizar a minha linguagem favorita? Provavelmente não, tá? A exceção aqui pode ser o Rust, mas como ele não é muito popular ainda no desenvolvimento de software de áudio e ele não tem o mesmo ecossistema que o C++ tem para áudio,
Então o que eu vou recomendar aqui, C++. Foque no C++. Bom, dito isso, existem também algumas linguagens úteis para prototipagem de áudio, tá? Que é muito interessante você entender também. Então você tem o Max, o Pure Data, Plugin Script, Reaper, JSFX, o Python também e etc. Sobre todos essas linguagens, links e etc, eu vou deixar os links na descrição aqui do vídeo para vocês entenderem e até começarem a aprender sobre DSP, sobre C++ e também as linguagens de prototipagem que eu citei aqui. Sim, habemos framework. Ufa, não precisamos aí reinventar a roda para produzir software de áudio aí. O primeiro que eu vou recomendar aqui é o Juice. O Juice ele é a recomendação para todo mundo que está começando aí a desenvolver software de áudio. Ele é bem simples, a documentação é muito boa. Você consegue escrever código para áudio de maneira fácil. E além de tudo ele é cross-plataforma, ou seja, você vai escrever um código de software ou plugin para áudio que já vai ser nativo para rodar em Windows, em Mac e até Linux. E se eu não me engano também para os sistemas operacionais mobile. Outro cara que eu acho bem interessante é o iPlug 2, o iPlug 2. Ele é um outro cara que também é cross-platform, um framework de áudio. Porém ele é bem menos amigável para quem está começando, tá? A documentação já não é muito boa e ele também é free para você utilizar. Mas tem muitos desenvolvedores que preferem ele aí, principalmente quem já é mais sênior na área aí, acaba preferindo ele em relação ao Juice. Outro cara muito interessante é o Port Audio, ele também é um cross-platform para desenvolvimento, porém ele é bem voltado para você desenvolver standalone apps, ou seja, aplicativos que não são plugins, né? Você não consegue desenvolver plugins VST, AU e etc. Com esse cara, mas é um software muito bom também, é um framework muito bom para desenvolvimento aí de software para áudio. Último cara aí que eu quero citar aqui é o AudioKit, que ele é bem recomendado se você quer desenvolver apenas para aplicações de iOS, iPhone e iPad. Beleza? Eu vou deixar o link desses caras aqui, dos frameworks, da documentação, etc. também no vídeo aqui. Beleza? Então, já dei aqui os primeiros passos do que você deve aprender. E agora eu vou tentar te passar algumas dicas aí de como começar a aprender. Obviamente, né, como eu citei aqui, a linguagem C++ e principalmente entender sobre DSP, né, que é o Digital Signal Processing. Tem alguns livros, alguns inclusive gratuitos, porém a maioria em inglês, tá? O primeiro aqui que eu gosto de citar é o Think DSP, do Alan B. Downey. Eu vou deixar o link para download desse cara aqui na descrição do vídeo também. É um ótimo vídeo para começar a entender aí o que é o DSP, como ele funciona. Já outro livro que é um pouco mais complexo, mas que é muito bom também para quem está começando, é o The Scientist and Engineer's Guide to Digital Signal Processing. Vou deixar o link aí para download aqui. Os exemplos de código dele, inclusive, tá em pseudocódigo, mas é um ótimo livro para você ler online e é muito bom para começar. Tem outros livros aqui que eu vou deixar o link também para que, caso você queira comprar, faz muito sentido. E eu acho ideal que você aprenda a linguagem C++ junto com DSP, para que você já possa ir tentando fazer alguns exemplos de utilização e desenvolvimento de áudio aí, até utilizando frameworks direto. Aqui nesse caso, atenção, nesse caso específico eu vou recomendar que você aprenda junto com o framework aqui, e eu vou sugerir o Juice. Tem alguns livros direto para audio programming, ou seja, programação de áudio, muito bons aí. Um que eu gosto de citar bastante é o que eu li e é o que eu estou utilizando agora, tá? Eu estou aprendendo isso também. É o Creating Synthesizer Plugins with C++ and Juice, que é do Mattis Hollemans. Eu vou deixar aqui o link para que vocês possam
comprar, ele é pago, mas é um ótimo livro. O código produzido dele tá no GitHub, eu vou deixar o link aqui também. Tem outros livros que eu vou deixar também aqui na descrição, para que você comece a entender como é que isso funciona, tá? E eu deixei para o final, na verdade, aquilo que é essencial que você entenda de início, até antes de vou aprender C++ e vou aprender DSP. Nesse caso aqui, é importante que você entenda sobre o que é uma DAW, Digital Audio Workstation. Como é que eu gravo um áudio, como é que eu componho uma trilha e etc. Existem muitos cursos gratuitos aí no YouTube. A maioria dos softwares que eu citei aqui, os que são pagos, tem versões trial aí de 90 dias. Então você pode escolher qualquer um deles aí. O que eu recomendo pode ser o free, que é o Reaper. O Cubase também é uma boa saída, você usar o trial dele também, é bem interessante. Mas acho que o que eu acho mais fácil é o Ableton Live. Também tem um trial aí de 90 dias para você entender. Porém o Reaper é um cara que você não vai precisar pagar e ele acaba sendo meio que padrão aí, como ele é muito parecido com o Cubase e o Pro Tools. Mas tem essas alternativas para você baixar. Você precisa entender como é que um software de gravação, edição de áudio funciona. Eu vou deixar aqui também uns links da própria Udemy, que tem cursos gratuitos aí para gravação de áudio, edição de áudio, etc. É muito importante para quem vai desenvolver entender o básico disso. Além disso, entender um pouco sobre design de instrumento, tá? Poxa, o que seria isso, né? Porque não é só a gente implementar aí algoritmos de DSP, o desenvolvimento de áudio. A gente precisa tomar decisões baseado no que a gente precisa, por exemplo, para desenvolver um instrumento novo. E entender o design de instrumento, eu vou deixar alguns links aqui para esse entendimento, é importante, né? Os cursos de síntese sonora, pesquisem essa palavra-chave, são muito interessantes para você entender isso. Síntese sonora, procurem por isso. Eu vou deixar também recomendações de livros e cursos a respeito do tema. E por último, obviamente, um pouquinho de entendimento sobre design de tela, né? O e-design é interessante, porque esses softwares vão ser visuais, principalmente. Beleza? Eu acho que em relação às recomendações, é isso. Claro que se esse canal é um canal de tecnologia e história, eu vou puxar aí o início da história. O que eu posso considerar como a base do que a gente entende hoje como desenvolvimento de software para áudio, e principalmente dos DAWs, é um cara chamado Tracker, que tem um início e até hoje que é open source, com uma comunidade ainda muito ativa, e é um cara bem interessante para entender o início desse tipo de software. O Tracker, ele é um tipo de software musical, né, que usa uma interface de grade vertical para representar as músicas. Ele é composto de trilhas, com sequência de notas, porém você vai ver que tudo, você não, diferente dos DAWs atuais, onde você tem simulação dos botões que você teria nos hardwares físicos, no Tracker você vai ter a característica de você ter números, valores, etc., que você especifica para poder fazer, por exemplo, alteração de áudio, ou gravação, ou composição de sample e etc. Os trackers surgem no início dos anos 80, tá? Com o desenvolvimento de um software chamado Ultimate Sound Tracker, que foi desenvolvido em 87, na verdade, para o computador Amiga, né? Ele foi o primeiro tracker de música e abriu o caminho aí para essa forma de produção musical que permitiu o usuário de computador a criar música usando um sequenciador baseado em padrões e um sampler, tá? Ele criou um formato de arquivo chamado MOD, que é utilizado pelo software. Ele tornou um padrão para troca de músicas entre os usuários aí que produziam música utilizando o tracker. Inicialmente os trackers eles eram utilizados numa cena chamada Demoscene, que é uma subcultura focada aí na criação de demos, né? Demonstração técnica e artísticas aí de habilidades de programação e design gráfico. E também em jogos de computador. Ele tinha uma boa capacidade para produzir música com alta qualidade, viu, cara?
óbvio, com as limitações de hardware que a gente tinha na época. E além do Amiga, posteriormente ele também foi desenvolvido para rodar em Atari ST e obviamente mais tarde nos PCs. E toda essa evolução dos trackers são os conceitos, né? Ou seja, esses conceitos fundamentais dos trackers influenciaram totalmente o desenvolvimento das estações de trabalho de áudio digital ou Digital Audio Workstations, os DAWs atuais. Embora as interfaces gráficas, como eu comentei aqui, sejam totalmente diferentes, são muito intuitivo, simulando botões reais, etc., o que tem por trás, ou seja, o desenvolvimento, o processamento de áudio utilizado ali, tem no tracker aí o seu início, né? Ou seja, é o avô aí desses caras. E obviamente que aí o tracker foi muito importante para produtores de música eletrônica lá no começo da cena, na década de 80, porque foi nele que a gente conseguiu ter a possibilidade de composição de música baseado em sample, né? Ele ficou meio nichado aí, os trackers, né, no começo, quando iniciou aí o desenvolvimento das novas DAWs mais visualmente atrativas, né? Mas atualmente existem aí versões modernas de trackers, como o Renoise e o OpenMPT. O melhor que eu acho é o Renoise, vou deixar o link aqui. Baixa esse cara, acho muito legal para começar a aprender. No próprio site deles tem muito tutorial para aprender a gravar, para aprender a compor utilizando sample. É muito interessante, beleza? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Tendo dúvidas sobre tudo que eu falei aqui, sobre o que estudar, como entrar, quais links, onde procurar ajuda e etc. Eu vou deixar, como eu comentei no início do vídeo, durante o vídeo aqui, vou deixar vários links aqui de conteúdos e também canal do Slack de desenvolvedores da área aí para você tirar dúvidas. Mas qualquer dúvida aí, deixa aqui nos comentários. E o de sempre, né, galera? O canal é pequeno, pô. Curte aí o vídeo, se inscreve aqui no canal, ative o sininho para fortalecer. Beleza? Até mais!